discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Estamos diante de um texto que nos traz a recordação acerca do senhorio de Cristo e a autoridade que ele tem sobre toda a sua criação. Percebemos que o texto se inicia com o Senhor Jesus, ele diante de uma grande multidão, e ao despedir a multidão, estando ele a despedir, ele dá uma ordem aos discípulos, que passasse para outra margem, que atravessasse aquelas águas, porque ele ia despedir a multidão, e em seguida ele foi e retirou-se para um período de oração. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam já distante da superfície da terra, já em alto mar, um vento contrário lhe sobreveio. E o vento contrário veio com tamanha força que agitou as águas que até então, até o momento, estava tranquila, até chegar a força do vento. Quando a força do vento chegou e alterou o estado em que se encontrava a água, porque as águas estavam tranquilas, e de repente, da noite para o dia, de repente, tudo mudou. E quando tudo muda subitamente, de repente vem o inesperado, é comum os nossos ânimos se exaltarem. Foi o que aconteceu com todos que estavam dentro do barco. Apesar de que ali no barco tinha Pedro, que entendia de mar, sabia nadar, sabia o que era pescar. Mas quando a tempestade vem, ela vem com tal força, quando o inesperado acontece, vem com tanto ímpeto, que normalmente bloqueia nosso raciocínio ao ponto de enxergar com clareza que todas as coisas que nos acontecem têm um propósito. Tem um propósito. Nada é por acaso. Quem sabe você vai me dizer: pastor, que propósito houve na perda que eu sofri? Que propósito houve na queda que eu tomei e me ralei? Tudo nos deixa uma lição. E o texto está escrito para a nossa edificação. O texto está escrito para que nós possamos, ao ler e compreender as entrelinhas, venhamos tirar uma lição para nós mesmos. De modo que percebemos que o Senhor Jesus, foi Ele quem mandou os discípulos irem para outra margem, atravessar aquelas águas. E no meio da travessia sobreveio o inesperado. Perceba que o fato de estarmos debaixo da direção de Deus não nos isenta da tempestade. Somos povo de Deus. A igreja pertence ao Senhor Deus. Mas estamos no mundo e o sol e a chuva está para todos. As enfermidades estão para todos. A morte está aí para todos. E é importante que eu entenda isso. O fato de eu estar passando por uma fase difícil, isso não quer dizer que Deus me abandonou. Não quer dizer que Deus esqueceu-se de mim.
Sabe? É importante eu saber que Deus, ele continua no controle da minha vida e da tua vida. Principalmente nós que já compreendemos que fomos criados com um propósito e estamos debaixo de uma voz profética. Estamos debaixo de uma direção divina para a nossa vida. Todos nós estamos debaixo de uma voz profética. E essa voz nos declarou: ide e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é levar boa notícia. Mas como levar boa notícia diante de tanta notícia ruim? É interessante que hoje, quando você e eu, nós ligamos na televisão, se você começar a assistir televisão 6 horas da manhã, até a noite, o último jornal da noite, só se fala em morte. E de modo que somos tendenciosos como seres humanos de absorver a mensagem de tal forma de ficarmos desesperados, em estado de pânico, porque o vento, ele é contrário. E nessa hora bate o medo e a insegurança, porque todos nós temos família. E nós homens somos provedores do nosso lar. Precisamos granjear os recursos necessários para pagar as contas. Muitos vivem de aluguel. Outros têm casa financiada. Outros têm carro financiado. Outros têm suas necessidades pessoais ou até mesmo familiar, com extensão a outros familiares que dependem de nós. Mas a voz de comando lá fora é: fique dentro de casa. Fique dentro de casa. Fique dentro de casa. Por quê? Porque existe um vírus lá fora que, se alguém tocar, vai ficar infectado e vai levar enfermidade para os que estão dentro de casa. O alarido é tão forte e tão desesperador, porque muitas das vezes estamos perdendo a visão do Jesus, que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perdemos a visão do Jesus, que disse que está presente e temos o Espírito dele na nossa vida. Logo, isso não nos isenta dos cuidados humanos. Mas o que eu não posso é deixar o medo sufocar o meu coração ao ponto de, mesmo eu estando saudável, com saúde, eu vou ficar com as pernas tremendo, atemorizado pelo vento que é contrário. Perceba que de repente parece que o ano de 2020 está sendo um dos piores anos da nossa vida, porque eu nunca vi um ano começar de uma forma tão intempestiva. Estamos terminando março, entrando em abril. E o inesperado aconteceu de modo que o medo, o pavor, está assolando por meio dos meios de comunicação. E eu e você estamos sendo influenciados com essas vozes que não é de Deus. É uma voz de medo, de desespero. Tem pessoas deprimidas. Tem pessoas que até o momento não foi nem o diagnóstico ou o vírus que está aí circulando que matou. É o desespero que está matando, muito mais do que este vírus que está andando aí por fora. O medo é algo muito terrível, porque está dentro de você, está na sua mente, está no seu psicológico. Foi o que aconteceu com esses discípulos. De repente o vento era contrário e tudo indicava que haveria morte naquela noite. E era morte para todos que estavam no barco. E de repente você está com medo, você que tem um filho pequeno, você que tem um pai, você que tem uma mãe, você que tem um tio, você que tem pessoas que está marcada por fazer parte do grupo de risco, você está com medo. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Porque Deus é o Deus que guarda a tua entrada, que guarda a tua saída e que está presente no meio desta tribulação. Eu preciso ter essa convicção. Deus está comigo e comigo vai ser diferente. Por quê? Porque eu não estou sendo negligente. Todos os dias, basta eu sair na rua, estou lavando as mãos, estou passando álcool gel, a depender do ambiente estou usando máscara, tem uma caixa de luva dentro de casa, bota a luva. As minhas obrigações como humano eu estou fazendo.
E se eu estou fazendo minha obrigação como humano, eu não posso ficar desesperado, porque Deus está vendo que eu estou obedecendo às autoridades constituídas por Ele. Eu estou fazendo o que as autoridades na área da saúde estão mandando que eu faça. Agora, entra a minha fé. Deus, eu estou fazendo a minha parte, mas é o Senhor que me guarda. É o Senhor quem guarda a minha entrada e a minha saída. É o Senhor quem guarda a minha família. É o Senhor quem guarda a minha casa. Por isso o meu papel é levantar a mão com autoridade e orar pela minha família e confiar no Deus que guarda os seus. Há um Deus no céu que está com os olhos sobre mim e sobre você. Aqueles discípulos, parecia que eles estavam só porque eles entraram no barco e Jesus ficou lá em terra firme. E o único meio de chegar até eles, pela ótica humana, era se houvesse um barco para Jesus entrar e seguir viagem até o encontrar do outro lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, o barco é útil para mim e para você. Os recursos humanos são úteis para mim e para você. Para o meu e o teu Deus agir, ele não depende de um barco. Para o meu Deus e o teu agir, meu Deus e o teu agir, ele não depende de nenhum recurso humano, porque ele vem de forma sobrenatural para encontrar comigo e com você de acordo com a necessidade que há em nós. De acordo com a necessidade da sua vida, Deus vai ao teu encontro. Ainda que o inimigo arme laços para tentar pegar a mim e a você, como o passarinheiro arma o laço para pegar um pássaro que voa. Assim como o passarinheiro prepara a arapuca para pegar um pássaro, assim o inimigo tenta comigo e com você. Mas eu declaro que há um Deus sobre a minha e a sua vida, um Deus que guarda a minha e a você, e é esse Deus que manda te dizer nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou eu o teu Deus. Sou eu quem te tomo pela mão direita e te digo: não temas. Não tenha medo, não se atemorize. Não absorva as palavras de morte. Não deixe o desespero tomar o seu coração, porque maior é o Deus que te cobriu com o sangue do seu Filho para te livrar de todos os males. A tua família está debaixo da promessa. A tua vida está debaixo da unção do Espírito do Senhor. O que o diabo quer é desestruturar a sua mente, desorganizar os seus pensamentos. Por isso é importante nesse momento de muitas notícias de morte. Você liga a televisão de manhã, é notícia de morte e promessas de morte. Desliga a televisão. Entra na presença de Deus e começa a meditar na palavra de Deus, porque ela vai trazer alegria e esperança para o teu coração. Deus tem uma palavra de vida para mim e para você. Deus tem uma palavra de vida para nós. Deus nos dá a segurança de que Ele é o Deus que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A mortandade pode até estar assolando, mas sobre nós há uma promessa de vida. E eu declaro que essa promessa se cumpre na minha e na tua vida. O Deus que guarda, Ele não dorme, Ele não vacila. Ele está no trono da eternidade, com os olhos fitos, firmados sobre mim e sobre você. Aqueles discípulos se atemorizaram, porque quanto mais eles se esforçavam para administrar o barco, mais a água, pela força do vento, parecia que ia estar tudo errado. De repente é assim que está se sentindo o nosso presidente, o nosso irmão em Cristo. Tudo indica, os noticiários estão declarando fracasso para o Brasil. Mas Deus ungiu um homem e levantou através da igreja. E há uma palavra profética de Deus sobre a vida dele e sobre a vida de todos aqueles que creem em Deus. Ainda que o laço seja de destruição para o Brasil, há um Deus de vida que já liberou a palavra, que as portas do inferno não vai prevalecer. Aleluia. Ainda que haja muitos torcendo para que dê tudo errado para o Brasil,
Fique registrado que no Brasil há um povo que acredita no poder de Deus. No Brasil há um povo que ora. No Brasil há um povo que jejuma. No Brasil há um povo que crê no poder de Deus. Não é o que estão dizendo, é o que Deus projetou para a nossa nação. E o que vai prevalecer é a voz de Deus. Não é o que a Globo está dizendo, não é que as demais emissoras estão dizendo, não é a previsão daqueles homens que acham que sabem estão dizendo. O que importa é a voz de Deus. E a voz do Senhor para a nossa nação é a mesma. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas nós não servimos ao diabo, nós servimos ao Deus que veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso, em nome de Jesus, unge a tua cabeça com óleo. Entra no teu quarto, abre a tua consagração, dobre o teu joelho e ao levantar-se do joelho, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, declara para teu marido e para a tua esposa, declara para o teu filho: haverá viveres de milhares, Deus vai enviar provisão, a porta vai se abrir, essa peste vai cessar e nós vamos cantar juntos louvores ao Deus que guarda, ao Deus que livra, ao Deus que sustenta, ao Deus que abre porta e ao Deus que faz prosperar, o Deus que traz paz em momentos de tribulação, um Deus que traz alegria no meio da dor, um Deus que no meio da morte faz com que a alegria brote nos lábios. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela já estava sepultando, estava a caminho do sepulcro, e de repente, levando seu único filho para ser sepultado, no meio do caminho, aquele que é o dono da vida parou a morte. Aleluia. Aquele que é o dono da vida fez parar a morte. E com uma palavra ele disse à criança: levanta. Eu vou te dizer uma coisa. Não importa qual é a previsão que estão dizendo nos noticiários, guarde isso no seu coração. A voz que nós ouvimos não é a voz da terra. A voz que nós ouvimos vem do céu. A voz do céu para a nossa vida nos traz uma palavra de vida e de esperança. Isso não nos isenta de tomar os cuidados como humano. Como humano, você tem suas obrigações. Qual é a obrigação? Lavar sua mão, usar uma luva, usar a máscara se necessário for. Mas se é para sair para trabalhar, vá debaixo da unção de Deus, crendo que o Deus que te livrou do HN1 é o Deus que te livra do coronavírus. O Deus que te livrou de todas as pragas que continua assolando. Olha que obra do diabo. A pergunta é: será que ninguém está morrendo de outra coisa no Brasil? Será que a dengue parou de matar por esses dias que só fala do corona? Será que o feminicídio não está acontecendo? Será que os ladrões não estão roubando? Será que o mal não está acontecendo de outras formas? Por que só estão tocando o terror com o nome do coronavírus? Porque é um propósito do diabo te deixar doido, deixar você desestruturado, você ficar desesperado, sem esperança, sem saber o que fazer. Eu declaro equilíbrio no seu coração nessa noite. Eu declaro paz no seu coração. Eu declaro que você, a partir de hoje, vai olhar para o céu e confiar em Deus como você sempre confiou. Será que o Deus que te guardou até aqui perdeu as forças? Será que os olhos deles estão vendados para não te enxergar e ver o teu esforço e tua necessidade? Nós somos um povo diferente. Não somos irresponsáveis, não somos negligentes, mas temos fé no Deus que nos guarda. Temos fé nos Deus que nos protege. Temos fé nos Deus que guarda a nossa vida. Nós acreditamos no Deus vivo. Esse povo também aqui acreditava, mas se deixou ser tomado pelo vento contrário. De repente, na madrugada, acontece o inesperado. Qual foi o inesperado, pastor, que aconteceu?
no meio da tempestade. Aonde? No meio do vendaval. Aonde? No meio do vento forte. Aonde? Foi lá. No meio dele estava vindo Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que o vento contrário, a tempestade, a força das águas não intimida o Deus que eu e você serve. Nós tememos porque somos homens. Nós tememos porque somos humanos, mas é importante você trazer a memória que é aquele que tem autoridade sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a terra, sobre o mar, sobre a morte. Ele continua do domínio de todos os vírus e bactérias. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Por isso, nessa noite, Deus me traz aqui para... É coisa do diabo. Deus não está dizendo isso. Deus está te dando paz no coração para que você atravesse essa tempestade na presença de Deus. Para que você, no meio dessa tempestade, você tenha experiência com Ele. Perceba que quando Pedro ouviu a voz de Deus, ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Glória a Deus. Se é o Senhor quem está vindo ao meu encontro, manda eu ir ter contigo. E o que aconteceu? Pedro, quando ouviu a voz do Senhor dizendo, vem, ele perdeu o medo da tempestade. Ele perdeu o medo do vento. Ele perdeu o medo das águas que estavam entrando no barco, porque a tempestade estava ainda acontecendo. Mas quando ele fitou os olhos em Cristo e ouviu só a voz de Deus, ele teve coragem de fazer o que ninguém faria no lugar dele. É essa unção, é essa ousadia que eu ministro sobre a sua vida. Muitos podem estar com medo, mas sobre você existe a mão do livramento. Muitos podem estar com medo, mas sobre você existe a voz de comando de Deus. E ele continua dizendo, se passares pelo fogo, chama nenhuma vai arder na tua pele. Se passares pelas águas, não vai morrer afogado, porque ele é o Deus que está contigo no meio do fogo e nas profundezas das águas. A força do vento está debaixo das autoridades de Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa ter essa consciência. Por isso, fique em paz. Permaneça em paz e faça o que é para você fazer. Faça confiando que você está nas mãos de Deus. Faça confiando que o Deus que começou na sua vida a boa obra é o mesmo que vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar a obra que ele começou. Ou você acha que Deus te tirou do Egito, te tirou do pecado, das drogas, da feitiçaria, do engano, para você morrer agora? Pelo amor de Deus. Agora, Ele vai te tirar da terra. Porque é importante você entender uma coisa. Nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma bala, nada pode alterar o plano de Deus para a tua vida. Nós só vamos sair da terra no dia que Deus chamar a nossa senha. Se Ele não chamar, tu pode até ficar doente, vaso. Tu pode até ser acometido de uma enfermidade. Mas aqueles que ficarem sabendo do diagnóstico que está sobre a sua vida, é o mesmo que vai ver você caminhando, frutificando, sorrindo, viajando, exaltando, namorando, dando glória a Deus, orando por pessoas e dizendo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque o meu Redentor vive, eu posso. Você não quer? Problema seu, mas eu posso. Eu quero porque eu posso. Eu quero porque eu devo. Eu quero, creio porque no meu coração tem uma convicção. Meu Deus, Ele vive. Aleluia. E Ele tem o domínio de todas as coisas. Aleluia. Se faz necessário que nós venhamos trazer à memória a palavra de Cristo. Pare de ficar criticando as autoridades. A mídia está fazendo um jogo para eu e você, como cristão, estar criticando do nosso presidente, dos senadores, dos deputados. A Bíblia não manda eu criticar ninguém. A Bíblia manda eu orar.
Ore pelas autoridades constituídas. O nosso papel é orar pelo Brasil. O nosso papel é orar pelo presidente. O nosso papel é orar pelos ministros. O nosso papel é orar pelos deputados. O nosso papel é orar pelos médicos. O nosso papel é orar pela polícia. O nosso papel é orar por todos aqueles que exercem posição de autoridade. Para quê? Para que Deus inspire e conduza a vida deles. O seu papel é orar, não é ficar com raiva de ninguém. Tome vergonha. Você como cristão, o seu papel só é orar e amar. Deus não me dá respaldo de me revoltar com ninguém, nem sequer com o presidente. A Bíblia não me dá respaldo para isso. A Bíblia manda nós cristãos orar pelas autoridades constituídas. Nosso papel é orar para que tudo dê certo. Porque se der errado, não vai dar errado, não é para Bolsonaro. Se der errado, não vai dar errado, não é para os ministros. Se der errado, não vai dar errado, não é para os deputados. Se der errado, vai dar errado, é para nós. Porque nós estamos dentro do barco chamado Brasil. Nós estamos dentro do barco. Se o barco afundar, a gente vai junto. Acorde. Não entre no jogo do diabo. Tenha sua mente ungida por Deus. Guarde a sua mente em Cristo. Firme sua mente em Cristo. Você está dentro do barco chamado Brasil. E para o Brasil dar certo, nós, igreja, temos é que orar e torcer para que dê tudo certo. Esse é o nosso papel. Deus nos ungiu para esta hora. Essa hora de desespero e insegurança, nós como igreja precisamos ter uma palavra de vida e de esperança. Tudo tem início, meio e fim. Eu acredito que daqui a alguns meses não vai nem se falar tanto desse corona, sabe por quê? Porque vamos voltar a lembrar que existe dengue, vão começar a falar de quem morreu da dengue e agora eles não estão nem dando importância. Eles vão ter que parar para contabilizar quem morreu de outras enfermidades que está assolando, quem morreu do coração, quem morreu da troca de tiro que está acontecendo em muitos bairros no Brasil e em outros estados. Vai chegar uma hora que eles vão ter que falar das outras mortes que está acontecendo. O objetivo é lhe deixar paralisado de medo. E no pânico, você perdeu o raciocínio. Porque a gente, quando o medo bate, a gente perde o raciocínio. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui na terra? Por que eu estou, pastor, aqui nesse momento difícil? Eu tenho que lhe responder nessa noite. Você está no meio dessa tempestade porque você é o vaso que Deus quer usar para dizer: aquietai-vos e sabei que Deus continua sendo o Senhor. Aquietai o vosso coração, crede em Deus, porque Ele continua tendo o controle de tudo. Comece a liberar a palavra de vida. Você é a igreja de Deus. Comece a orar e pare de disseminar, de propagar o que não presta. Pare de estar no grupo compartilhando o coronavírus. Pare! Foi para isso que Deus lhe chamou, não. Libere uma palavra de ânimo. Libere um louvor. Compartilhe louvores bonitos com uma boa letra. Evangelize nesta hora. Pare. Coisa triste. Você está semeando morte. Já vai da televisão anunciando e apertando a mente da sociedade. Você, como povo de Deus, tem que ter hino. Tem que ter salmo. Tem que ter um cântico espiritual, uma palavra de vida para quem está pensando em morte, uma palavra de paz para quem está atribulado, uma palavra de esperança para quem já perdeu a esperança. Cumpra o seu papel, porque foi para isso que Deus lhe levantou. Quando Pedro ouviu Jesus falar que era ele, a primeira instância, antes de ele entender que era Jesus, interessante que a Bíblia diz que todos gritaram: é um fantasma. Para pensar. 12 marmanjos, 12 homens, pai de família, adultos, gritando com medo de fantasma. É ridículo. É ridículo você imaginar 12 homens reunidos em alto mar em cima de um barco desesperado. Se fosse mulher, a gente ia entender, sim ou não. Não é machismo.
É uma realidade. Se fosse uma mulher, porque eu tenho uma mulher que quando ela vê uma barata, parece que é um dragão que entra aqui em casa. Eu me sinto assim, irmão, o exterminador de dragão. Eu saio com minha bazuca, que é a sandália na mão, e um raid, e destruo o monstro que ela tá com medo. Barata. Se ela tá na igreja, na casa do interior, quando entra uma rã, parece, irmão, que é um dragão. A mulher se tranca no banheiro ou no quarto, começa a gritar socorro, socorro, socorro. Assim muitas das vezes está eu e você. Com medo. Tomado, esquecendo de dizer, porque é maior a barata ou você? Você, lógico. Com um toque você mata a barata, mas o medo bloqueia a sua potencialidade. O medo bloqueia a capacidade que você tem de resolver problema. E eu declaro que está desbloqueada a sua mente nessa noite. Você vai enxergar possibilidades no meio. Olha só que coisa forte. A tempestade, que era para ficar registrada como um caos, ficou registrado na vida de Pedro como alguém que andou sobre as águas. Glória a Deus. Eu profetizo que esse momento vai ser a tua promoção. Eu profetizo que através desse momento que você está vivendo, Deus vai te dar sabedoria, e através desse momento você vai ser promovido, você vai ser promovida. A sua história, a sua forma de enxergar o problema vai mudar. Você vai começar a ver em cada acontecimento uma possibilidade de algo melhor para a sua vida. É importante que você guarde isso no seu coração. É fantasma, Jesus disse, para! Fantasma não, sou eu. Não temas, ou seja, não tenha medo. Aí Pedro grita, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus disse, vem. E ele sai do barco. Irmão, pare para pensar. Ele estava com medo dentro do barco. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, ele tem coragem de sair do barco. Sair do barco é sair de algo que ele está lhe dando firmeza debaixo dos pés. E andar sobre algo que você não enxerga. Porque ele estava andando em cima do nada, vamos dizer assim. Só tinha água e o vácuo entre a água e a altura do barco onde ele estava. De repente ele sai do barco. E onde ele pisa? Não sei se foi no vento. Não sei. O que eu sei é que ele andou sobre as águas. O que sustentou os pés de Pedro? Eu não sei. O que eu sei é que ele andou sobre as águas. Como é que pode? Mas a física não permite isso. Contraria a lei da física. Dane-se se você não entende. O que importa é que meu Deus faz acontecer o impossível. O inesperável acontece. Não queira que eu lhe explique nem pela lei da física, nem por teoria de fé. O que eu sei é que ele andou sobre as águas e acabou. De onde vai vir a força? Não vem de mim. Não vem da minha palavra. Vem do Deus que está presente na sua vida. É esta hora em que a sua família, a sociedade, a nação brasileira quer conhecer a fé da igreja. E a igreja aqui hoje começa dentro da sua casa. Não é a fé da igreja templo, porque Deus é tão maravilhoso que Ele permitiu as portas do templo físico, lugar de adoração, esteja fechada por um pouquinho de tempo. E por que Deus permitiu? Porque está na hora de você, do lado de fora, ser igreja. Ser igreja. Ser um instrumento de Deus. Ser um agente na tua casa, no meio da tua família, no meio da sociedade. Através de você, Deus vai fazer maravilha. E é importante você entender isso. Que essa é a sua oportunidade. Por favor, não permita que o estresse que o diabo, através da mídia, está tentando implantar no meu e no seu coração, vença você. Use a sua fé para manter o equilíbrio. Ouça hinos, ouça a palavra de Deus e ouça o que lhe traz esperança. O que lhe promove desespero, insegurança, instabilidade, rejeite.
A partir de hoje, se alguém compartilhar com você alguma coisa sobre o coronavírus, delete. Nem ouça, simplesmente delete. Só ouça se for uma palavra. Se for alguém que está um povo aí tirando uma de profeta e fica enviando vídeo que alguém teve sonho, alguém teve revelação e alguém antes de morrer deixou tal palavra, sai desse barco de tribulação. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Entre no seu quarto, lê a Bíblia. Pare. Não mande nada para mim. Se alguém teve sonho, revelação, e que alguém falou não sei o que, e falou em língua, e disse que ouviu não sei o que foi arrebatado, eu não preciso disso. Eu leio Bíblia. E quem lê Bíblia tem conhecimento. E é o conhecimento da palavra que nos dá sustentação para passar por esse vento e prevalecer. Que esta palavra gere vida no seu coração. Pedro deixou registrado uma experiência que para nós, meu Deus, que experiência! Ele andou sobre as águas. Que a sua experiência nesse período de trevas, de tribulação, gere fé no coração daqueles que ouvirem falar de você nesse tempo, o seu posicionamento. As palavras que saíram dos seus lábios, a confiança que está no seu coração. Você que é empresário, você que é empresária, você que tem seu negócio, você que é autônomo, pare de desespero. Será que o Deus que te sustentou até aqui não vai te sustentar? Pare de desespero. Calma. Calma. Você chegou até aqui. Calma. Você chegou até aqui. Olhe para trás e veja que o Deus que te guardou até aqui não perdeu as forças. Ele continua com o mesmo poder. Ele continua no domínio de tudo. É para ficar em casa? Fique, mas fique em paz. É para ir para trabalhar? Vá, mas vá em paz. É para pegar um transporte? Vá, mas vá em paz. Mas vá em paz, mas vá com sua luva. Vá em paz, mas vá com seu álcool gel. Vá em paz, se for necessário, coloque a sua máscara. Mas vá em paz. Fique em paz. Teve uma pequena interrupção. Deixa o Paulo entrar de novo. Aí sai todo mundo, né? Tem que entrar de novo. A rede caiu por um instante aqui, mas já estamos de volta. Já estou terminando. É só para concluir. Eu te digo, fique em paz. Tenha fé. Pratique a sua fé. Continue crendo no poder de Deus, porque Ele é fiel sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor permaneça na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios. Que Deus continue sendo o centro da sua vida. Que a mão e a bênção do Senhor permaneça sobre cada um de nós. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te fortaleça. Deus te conduza. Que o Senhor faça ferver no seu e no meu coração a fé e a confiança de que Ele está conosco. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te sustente e te livre de todo mal. Deus te abençoe. Fiquem com Beijo Deus. Deus abençoe. no coração.